você surta só de lembrar que cai física no vestibulinho da ETEC, esse vídeo foi feito especialmente para você. E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz e hoje eu tô aqui com o Vestibukindle e com a nossa amiga Vestibuleia. Então, se você já acompanha esse canal, que é o maior canal do Brasil para quem vai prestar o vestibulinho da ETEC, você já sabe o que isso significa, né? Mas, caso você não acompanhe ainda, já clique em se inscrever para não perder nenhum conteúdo e pega papel e caneta, porque isso significa que a gente tem hoje uma resolução de questões. E eu trouxe aqui uma questão do vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2019, que é uma prova bem recente, é uma questão de física, tá? É a questão 19, que muita gente teve dificuldade de resolver. Então eu vou mostrar aqui como é que você pode resolver essa questão de um jeito muito simples, mesmo que você nunca tenha visto física na sua vida. Então presta muita atenção que vai ter muita colher de chá ao longo desse vídeo para você entender melhor como é que você resolve esse tipo de exercício, tá? Porque não é só essa questão que é assim, né? Existem outras também que pegam o mesmo estilo, beleza? Então já clique em gostei e vamos que vamos para nossa questão. Agora, pra gente entender então essa questão e conseguir resolver, vamos aqui pro enunciado. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer a sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é D. Então é o seguinte, né? Essa questão traz muitos dados pra gente e ela traz todo um contexto, o que é uma coisa típica do vestibulinho. Porque o vestibulinho da ETEC é uma prova que é tempo pra pensar. A few moments later. Isso mesmo, ela é uma prova social, né? Então, pelo fato de ser uma prova social, é muito comum que a prova da ETEC traga situações do cotidiano de pessoas, né, que fazem parte da sociedade. Como esse caso aqui, então, do escritório que tem uma máquina para picotar papel. Basicamente é isso, né? Então, olha só, os dados que a gente tem aqui são os seguintes, né? Vamos anotar, porque é muito importante anotar esses dados, primeiro para facilitar a resolução e segundo para que você não tenha que ficar lendo de novo a questão para conseguir resolver. Então, a gente tem uma velocidade, vou colocar só V aqui, que é de 3 metros por minuto, né? E você pode pensar assim... Mas peraí, a velocidade está em metros por minutos. E se você já estudou em relação às unidades de medidas na física, provavelmente você viu que a velocidade normalmente no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, ela é calculada em metros por segundos ou em quilômetros por hora. Só que assim, essa questão ela traz pra gente a quantidade de folhas em centímetro, o comprimento da folha em centímetros e a quantidade de folhas e nos dá o tempo também em minuto, tá? Então a gente não vai ter que fazer uma conversão de velocidade aqui, beleza? Vamos continuar. A gente tem então, né, 25 folhas, belezinha, e cada folha, então, uma folha é igual a 30 centímetros, que é o tamanho de cada folhinha. E o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber o tempo que essa máquina vai levar para processar esse documento inteiro, que tem 25 folhas, cada uma delas com 30 centímetros. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai ver aqui então? Olha só, vamos analisar, né? Nós temos velocidade, nós temos aqui espaço, digamos assim, né? E nós temos aqui o tempo. Ou seja, a gente pode aplicar conceito de cinemática nessa questão, tá? Para resolver essa questão, porque a gente tem velocidade, espaço e quer encontrar o tempo. Como o nosso espaço, né, aqui não tá o total, porque isso aqui, essas 25 folhas, compõem um documento inteiro. Então, como a gente tem o total de folhas e o tamanho de cada folha, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o total de folhas pelo tamanho de cada folha, para que assim a gente consiga chegar, então, né, do tamanho total, né, na dimensão total, no espaço, desse documento que a gente quer fragmentar nessa máquina, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. 25 vezes 30. Vou colocar o 3 aqui, o zerinho aqui, né? Aí 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2 vai dar 6, mais um 7. 0 aqui. 750 centímetros. Mas a nossa velocidade está em metros por minutos. E as alternativas trazem pra gente o tempo em minutos. Então o que a gente tem que fazer? Transformar esses 750 centímetros em metros. E aí, como a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, basicamente a gente vai dividir isso aqui, ó, por 100, tá bom?
Como aqui tem um zero que também tem, a gente vai fazer isso. A gente vai cortar os dois zeros, fica 75 dividido por 10, que é muito mais fácil, né? 75 dividido por 10 é quanto? Então, 10 vezes quanto chega perto de 75? Então, olha só, se a gente fosse fazer 10 vezes 1, seria 10. 10 vezes 2, seria 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. E 10 vezes 7, 70. É o que chega mais perto, porque o 10 vezes 8 já seria pra gente ali o total de 80, né? Então isso aqui sobra 5 pra gente, tá? E pra que a gente continue esse cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai botar uma vírgulinha aqui e um zerinho aqui. Por que tem que colocar a vírgula aqui e o zero aqui? Porque a gente não poderia continuar esse cálculo sem colocar a vírgula, senão daria um valor muito maior do que o valor que a gente teria que encontrar, tá bom? Então, a partir do momento que a gente colocou a vírgula aqui, a gente coloca o zero para prosseguir a conta, beleza? 50 dividido por 10 é quanto? 10 vezes quanto chega perto de 50? Como a gente viu, é 10 vezes 5, né? Então, nesse caso, a gente tem um total de 7,5 metros, tá bom? Então, a gente já encontrou o nosso espaço. Vou apagar aqui e aí a gente vai continuar o nosso cálculo. Então, assim que eu estalar o dedo, a gente vai ter a vestibuleia apagada. E como num passo de mágica, a vestibuleia está aqui linda e plena. Vamos agora atualizar os nossos dados. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar. Nossa velocidade, então, 3 metros por minuto. Nosso espaço, S é de espaço, 7,5 metros. Nosso tempo, só Deus sabe. Então, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? A gente vai pegar esses dados que a gente tem para descobrir o que a gente não tem, né? Então, a gente pode aplicar aqui uma fórmula muito usada na cinemática, que é a da velocidade. Isso facilita um pouco na hora de fazer o cálculo do que você tentar ter um raciocínio direto, tá bom? Então, como a gente tem a velocidade, tem o espaço e não tem o tempo, vamos usar a nossa fórmula, que é V igual a S dividido por T. Lilian, o que significa isso? Significa que velocidade é a razão entre o espaço e o tempo percorrido, tá? Então, basicamente, esse S significa espaço, esse T significa tempo. O que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem o nosso V igual a 3, né? Então, a gente vai colocar aqui 3 é igual a 7,5, que é o valor de S que a gente tem aqui, dividido por quanto? Por T, porque a gente não tem o valor de T. Lilian, e agora como eu saio disso? A gente poderia ir direto, mas eu não vou direto porque eu sei que tem gente que tem dificuldade nisso. Então, a gente pode imaginar aqui, uma dica que eu sempre dou para os power alunos, e eu vou falar aqui também agora. Imaginar que tem o 1 dividindo o 3. Por que a gente pode imaginar que tem 1? Eu coloquei pontilhado porque ele é imaginário, tá? Porque se você dividisse 3 por 1, ele seria quanto? Continuaria sendo 3. Então, a gente colocando 1, a gente não vai alterar nada do nosso cálculo, mas vai conseguir visualizar melhor qual a operação que a gente tem que fazer. E agora, sabendo que a gente tem aqui, ó, esses valores e que achar esse, a gente pode colocar isso numa regra de 3. Então, basta você multiplicar isso aqui em x pra gente ter a regra de 3, né? Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 3t, que ó, 3 vezes t, 3t, é igual a 7,5, certo? Porque o 7,5 vezes 1 continua sendo 7,5, não muda, né? Porque 1 não alterou o rolê. O que a gente faz agora? A gente tem o 3 grudado com o t. Como que a gente vai descobrir o valor do t, sendo que ele está grudado com parça? É tipo quando você sempre faz atividade na escola com o mesmo amigo e a professora um dia chega e fala: para, troca a dupla que eu quero ver quem é que realmente faz a atividade, sabe? Então, para isso, a gente vai isolar o nosso t, vai deixar ele sozinho, abandonado. Então, por isso, o t vai ser igual a 7,5 dividido por 3. Pausa para a pergunta clássica. Lilian, por que o 3 está dividindo 7,5? Simples como respirar. Aqui eles estavam juntos e shallow now, grudadinhos, né? E o 3, ele tinha sido aqui, ó, multiplicado pelo t. Lembra disso aqui que foi multiplicado? Ele foi fruto de uma multiplicação. Qual é a conta que é o oposto da multiplicação? É a divisão. Então, como o 3 foi pro lado oposto, ó, ele tava aqui antes do igual, tá vendo? Agora passou para depois do sinal de igual, a gente vai fazer a conta oposta, né? O cálculo oposto aqui nesse caso, tá bom? E agora a gente vai dividir isso aqui. Então, vamos lá para nossa divisão, que vai ser 7,5 dividido por 3. E olha só, para facilitar esse cálculo, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode ou transformar isso aqui em 30, ou a gente pode ignorar temporariamente essa vírgula, tá? Já vou te dizer como é que a gente faz isso, para que assim você consiga resolver. Então eu vou pelo jeitão mais fácil de todos, que é a gente ignorar temporariamente a nossa vírgula. Então olha só, 7 dividido por 3 é quanto? 3 vezes quanto chega perto de 7? 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3 já daria 9. Então aqui vai ser 2, né?
é isso aqui, menos 6, sobra 1. Quem a gente tem aqui? A gente tem o 5. Desce esse 5, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar essa virgulinha que estava aqui, ó. Tá vendo? Eu falei que era o jeitão mais fácil, que é o truquezinho, né? Então esse é o jeito mais, assim, simplório de fazer. Aí agora, 3 vezes quando chega perto de 15? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, tá chegando. 3 vezes 5 é... isso mesmo, é 15. Então a gente tem aqui 2,5. E agora, vamos ver o quê? Vamos ver as alternativas, para ver se alguma alternativa dá pra gente 2,5 minutos, né? Porque isso aqui, ó, é o nosso tempo que a gente encontrou, tá? Aí a alternativa A é 1 minuto e 40 segundos, B, 2 minutos e 20 segundos, C, 2 minutos e 30, D, 3 minutos e 50 e E, 3 minutos e 40. Lilian do céu, não tem nenhuma que fala 2,5. Não tem. Porque a gente encontrou esse tempo aqui em minutos. Então isso aqui são 2 minutos mais meio minuto, né? Porque 0,5 é meio que a gente considera. E quanto é metade de 1 minuto? Então se 1 minuto equivale a 60 segundos, logo 0,5 minutos... a gente tem 30 segundos. Portanto, o nosso tempo, vou colocar aqui, tempo é igual 2 minutos e 30 segundos. Logo, a gente tem sim uma alternativa, que é a alternativa C, de casinha, de cachorro, de crush, enfim. A alternativa C, então, é a resposta correta para essa questão. E assim a gente resolveu um cálculo que parecia infernal, para quem não manja de física e não gosta de exatas, mas que no fim das contas a gente podia resolver utilizando aqui, então, né, uma das fórmulas mais básicas e mais pedidas que a gente tem de cinemática, e também utilizando cálculos simples ali de divisão e de multiplicação, que são tópicos basais, tá? E isso, claro, né, sem contar a interpretação, que foi essencial também para resolver essa questão aqui, tá? Basicamente, então, era assim que você resolvia essa questão. Tem formas um pouco mais difíceis de resolver, mas eu quis vir pela mais fácil, porque assim, quem tem dificuldade não tem desculpa. E agora é o seguinte, ó, continua praticando aí também, vê essa questão se você conseguiu acompanhar direitinho, se não conseguiu, assiste ao vídeo de novo pra você ver algum detalhe que você perdeu, porque assim você realmente vai entender como é que resolve e vai saber resolver outras questões parecidas com essa, tá? Um beijo, espero que tenha ajudado você, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!